um texto do Emmanuel, da Justiça Divina. Não sei se você vai ter alguma coisa assim. Deixa eu procurar aqui, eu estou procurando aqui seria então o capítulo... Nesse livro, o capítulo 9. 9, deixa eu ver aqui então. É os demônios. Só que é no finalzinho, né, que nós estamos terminados. Nós chegamos no fim dos demônios aqui. Deixa eu só localizar aqui nessa edição da primeira edição, né, que eu baixei aqui. A primeira edição eu não tenho. Ô, Zé, tem esse livro para comprar lá na biblioteca do Cantinho? Se não tiver, a gente pode... Seria bom, né? Porque a gente fica meio perdido com esses aqui. É só fazer um contraponto aqui. Geralmente, quando a gente fala em demônios, imediatamente a gente imagina seres do mal, né? Mas não o termo daimon, que vem do grego, ele significa gênio, ele significa inteligência, ele significa uma personalidade, né? Não necessariamente do bem ou do mal, né? Porque essa ideia de uma classe, né, de pessoas criadas com maldade absoluta e eterna, essa já é uma ideia que surgiu aí na Idade Média. No cristianismo original, né, não encontra essa ideia, né? Eu achei aqui, ó. O capítulo é a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Seria o próximo capítulo que a gente ia ler. Eu não tenho esse livro do Emmanuel que você falou, a gente pode deixar para o próximo encontro, para ler esse ponto, né? Mas vamos achar aqui, peraí só um minutinho. Quando a gente estuda a classificação, enquanto eu vou procurando aqui, eu vou comentando. Quando a gente estuda a classificação dos espíritos, né? A gente começa lá na primeira categoria, que é simples ignorantes, né, os primitivos. E se a gente pegar no termo grego, eles são demônios, eles são daimons, ou seja, eles são inteligências, né? E depois, conforme vai evoluindo, eles vão chegar, então, à categoria lá de anjos, né? Então, vamos pensar assim, esse atributo de ignorância, não vou falar nem maldade, vou falar de ignorância mesmo, né? Porque a gente só faz opção pelo mal, ou a gente faz opção pela treva, quando a gente não conheceu a luz ainda, não é? Então, a gente poderia pensar que os primitivos, eles estariam mais próximos aí da brutalidade, né? Mas não porque são maus, porque tem ainda ausência de entendimento, né? São primitivos, reagem pelo instinto, né? São mais próximos aí dos animais. Mas vão progredir, eles não vão ficar assim, né? Aí que está a contraposição aí com achei. A contraposição, né, com a justiça divina, né? A partir do nosso empenho, do nosso mérito, a gente vai sair aí dessa categoria, né? E vamos ascendendo aí a escala evolutiva. Mas esse tópico que a gente vai começar aqui, no livro novo, está no capítulo 11, se alguém tiver aí com o livro novo.
a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. É bastante interessante isso que a gente vai estudar aqui, porque atualmente o que está acontecendo? Mesmo as igrejas tradicionais, o catolicismo aí, com essa ala da igreja reformista, né, os carismáticos, o protestantismo dentro também dessas igrejas evangélicas, que estão com esse pessoal que faz parte aí de uma ala progressista, trabalham com a questão do intercâmbio, eles já começam a admitir que tem intercâmbio com o mundo dos espíritos. E aí, ou você fala com o Espírito Santo, né, que seria o bem, o bom, né, ou você fala com demônios, né, então teria manifestações demoníacas. Então precisa expulsar o demônio. Aí a gente começa a compreender o que é essa questão aí. Nós espíritas, a gente, pelo tipo de entidades que comparecem nas nossas sessões, quer seja aí pelos textos, né, psicografados, quer seja aí pela mensagem psicofônica, a gente vai percebendo que não existe duas categorias só, né? Mas sim uma categoria infindável, né, de personalidade, de características, né? Mais para o bem, outros mais para o mal, né? Mais sábios, mais ignorantes, de acordo com que a gente... quando a gente vê aqui os encarnados aqui, a gente encontra gente de tudo quanto é tipo, não é? E quando a gente morrer, a gente vai continuar sendo o que nós somos aqui no mundo material, né? A natureza não dá saltos. Então, aí a gente começa a compreender, né, que existe, sim, né, essa possibilidade de comunicação com espíritos mais endurecidos, né, ou com manifestações mais primitivas, né, mas isso não é, vamos dizer assim, uma generalização, né. Mas vamos começar aqui. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Os fenômenos espíritas modernos têm atraído a atenção para fatos análogos aos que ocorreram ao longo de todas as épocas, nunca tendo os registros históricos mais investigados com relação ao assunto do que nesses últimos tempos. Então, agora, com a larga aceitação, né, dessas comunicações, a gente está tendo cada vez mais, vamos dizer assim, evidências, né, que esse intercâmbio acontece, né? Esses registros agora nos permitem aí analisar, né, essas características, né? Eu vou lendo aqui, gente, se caso alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário, é só... como eu estou lendo aqui, eu não vejo a sala, então, se levantar a mão só, eu não vou ver. Por favor, verbaliza o que quer falar, né? Aí eu interrompo aqui a leitura. Continuando. Da similitude dos efeitos, inferiu-se a unicidade da causa. Então, da semelhança dos efeitos, né, inferiu-se, entendeu-se, a unicidade da causa. Então, não existe efeito sem uma causa, não é? Se eu estou encontrando boas comunicações, boas mensagens, né, eu conheço os frutos pela árvore, eu conheço a árvore por esses frutos, não é? Então, essa similaridade aí vai sendo percebida pelos efeitos que ela causa, né? Como acontecem com todos os fatos extraordinários cuja origem é desconhecida, a ignorância enxergou neles uma causa sobrenatural,
e a superstição os amplificou, acrescendo-lhes crendices absurdas. Então, a ignorância, né, que a gente teve aí na Idade Média, no começo aí dos tempos, né, era muito forjada aí pelo medo, né? O medo, ele gera aí superstições, né, ou preconceitos, e aí começa, então, a se atribuir as coisas que acontecem ao nosso redor a causas, assim, mirabolantes, né? Fatos extraordinários, e é jogado tudo para esse contexto aí de algo, assim, sobrenatural, né? E não é, né? A gente vai percebendo aí que isso faz parte, né? Existe o mundo dos encarnados, existe o mundo dos desencarnados. Então, é um fato perfeitamente natural, né? As comunicações entre esses dois planos, né? O Kardec, com o lançamento dos livros, né, que ele fez, os livros do Kardec nada mais são do que apontamentos aí de pesquisa, de observação, né, e experimentos, veio a ajudar muito, né, a gente a perder esse medo, porque todo mundo tem medo, né, de espíritos, né, todo mundo. Por quê? Não sei. São essas crendices, essas superstições, essas coisas que a gente carregou durante muito tempo, né? E que agora a gente começa a compreender. E quando a gente começa a compreender, a gente começa a ter mais racionalidade, não é? Para entender isso e encarar numa boa, né? Bom, daí o grande número de lendas, que em sua maioria são uma mistura de um pouco de verdade e muito de fantasia. Então, as lendas que a gente ouvia, né, relacionadas aí a essas manifestações, têm um fundo de verdade, né? Porque, claro, se está na narrativa de tantos povos, de tantos lugares, é porque ocorre, né? Não é exclusivo de uma comunidade ou de um lugar só, mas a gente vê que os fenômenos acontecem no nível do mundo, né? Então tem um fundo de verdade. Mas essa coisa do medo, né, vai criando fantasia, vai criando lendas, né? Então por isso que ainda é muito mal compreendido, né? Por isso que o espírito é tido aí como alguém esquisito ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, por terem predominado por tanto tempo, as doutrinas sobre o demônio exageraram de tal forma o poder desse último que levaram, por assim dizer, ao esquecimento de Deus. Quem assistiu aquela novela Renascer, que tem lá, que ela é baseada num livro do Jorge Amado, né? E o Jorge Amado contava que tinha um coronel lá na terra do Cacau, lá na região de Ilhéus, que ele era muito rico, muito poderoso, e a gente tem a mania, sempre quando uma pessoa se dá muito bem na vida, a gente, pelo nosso orgulho, ou pela nossa incapacidade, né, a gente quer sempre atribuir que essa pessoa tem algo diferente do que eu tenho. E às vezes não é, essa pessoa só se empenhou mais. Então, nesse caso lá da novela Renascer, ou do livro do Jorge Amado, era dito que ele amarrou o diabo dentro de uma garrafa, o demônio dentro de uma garrafa, e o demônio fazia tudo o que ele queria, né? Há muito tempo que a gente escuta, né, as histórias da pessoa que vendeu a alma para o diabo, né? Então, ficar milionário, mas um dia vai ser buscado aqui porque ele vendeu a alma para o diabo, né? E a gente escuta esse tipo de baboseira aí de muito tempo, né? A gente começa com o medo a criar poderes de um ser imaginário, né? Mas que a gente começa a gerar aí poderes e
atributos, até a gente começa a esquecer Deus, não é? A gente fica mais no medo do que, fica mais na treva, mais dentro do medo do que dentro da luz, dentro da compreensão, não é? É isso que está falando, que a gente fica mentalizando tanto o diabo, tanto o demônio, que a gente acaba esquecendo de Deus, né? Por isso é que se atribuiu ao demônio tudo o que parecesse estar acima da capacidade humana. Por toda parte surgiu o dedo do Satanás. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que poderiam tirar o homem da ignorância, ampliando o seu círculo de ideias, foram várias vezes consideradas obras diabólicas. Então, todos os homens de ciência sofreram perseguições, porque eles ficavam lá, enquanto estava todo mundo festejando, bebendo cerveja, né? Vivendo uma vida mundana, né? Que é um planeta de expiação e provas, que é a média geral de todo mundo. Existiam algumas pessoas assim que eram meio diferentes. O cara ficava lá enfurnado no laboratório dele, né? Pesquisando coisas, pesquisando a alquimia, né? A mistura de elementos químicos, a química rudimentar. Estou falando aí bem lá no comecinho da Idade Média, né? Até aqueles que ficavam dissecando cadáveres. O camarada comprava cadáver para dissecar, para estudar o coração, o fígado, né? E aí, o que a mente do povo falava? Ele vai lá e fica fazendo pacto com o Satanás e fica mexendo com o corpo morto e aquela coisa toda. Vários cientistas sofreram processos, né? Baseado em calúnias, baseado aí em sentenças compradas, etc. E foram queimados, né? Principalmente na Idade Média, por conta de lendas, né? Não tem outra explicação, não tem outra forma. Tá? E foram essas pessoas que impulsionaram, né, a ciência. Sofreram muito por isso, né? E eram tidos aí, então, como colaboradores do diabo, qualquer coisa assim. Rivaldo, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É que você fez eu lembrar da tentação de Jesus no deserto que foi atentado, né, pelo demônio. E o que seria esse demônio para Jesus? Será? Vamos pensar com um raciocínio. A tentação, ela está ligada a um estágio que a gente ainda não se afirmou, né? Então, vamos lá. Eu tenho vícios aí, tenho aí coisas que eu faço que arrastamentos ou tentações que eu tenho. Aí, eu começo a aprender que isso aí faz mal para mim, isso faz mal para outras pessoas, ou através do estudo da filosofia, da ética, da razão, etc., ou através dos compêndios aí da religião, né? O Evangelho, a Bíblia, enfim. Então, eu começo a perceber que isso aí é ruim. Aí eu faço uma tentativa de melhorar, tá? Só que eu ainda tenho o arrastamento dos meus vícios, né? Então eu vou, durante um certo tempo, ter recaídas. Isso é natural, né? Até que um dia eu consiga vencer esses instintos ou esses arrastamentos e elimino, né, essas tentações. E aí sim eu estou no estágio que eu dominei, tá? Cristo é o espírito mais puro, mais evoluído que já pisou no nosso planeta. Então, ele já venceu todas essas coisas. Ele já venceu todas as tentações. O Satanás jamais... porque vamos pensar que ele tivesse, então, aceitado as oferendas do Satanás lá no deserto. O Satanás tinha roubado a alma dele de Deus. Isso é um absurdo, não é? Então, ali é uma forma alegórica, né? É uma forma simbólica, né? Não é na tentação, senão a gente está equiparando o Cristo a nós, né? Que o demônio foi lá. Então,
Vamos lá. Qual foi a primeira oferenda que o diabo... Larga a mão disso. Você está passando fome aí, e eu transformo essas pedras em pães. Ora, o Cristo transformou pães perto do Lago Genezaré. Ele alimentou 5.000 pessoas. Se Jesus, de alguma forma, fala, estou com fome, pronto, eu vou comer alguma coisa. Ele materializava. Por que ia precisar do diabo ficar fazendo acordo? Então quer dizer que o diabo tem mais poder, o Satanás tem mais poder que o Cristo, não é? Então, naturalmente, isso aí é uma alegoria. A segunda tentação foi que o diabo levou ele na altura da torre do templo de Salomão e falou, olha lá embaixo, se você quiser, tudo que está lá vai ser seu, desde que você abra a mão, né, desse trabalho que você está querendo fazer. Então, tudo aquilo, Jesus já estava presente no momento da criação da terra. Para que ele ia querer aquele pedaço de deserto, ou ele ia querer aquela cidade? Para quê? Ele já tem. Então, a gente começa a perceber, né, que isso aí é uma alegoria, que isso aí é uma forma da gente pensar, né, que para a gente chegar no patamar de Jesus, a gente vai ter que vencer a parte material, né? Não só de pão vive o homem, que a gente vai ter que vencer aí os nossos arrastamentos, né? Ou as nossas tendências para o domínio material, né? O poder é uma coisa que cega as pessoas. O cara quer cada vez mais poder. A gente vê esses políticos aí. O cara é vereador, ele quer ser prefeito, de prefeito ele quer ser deputado, de deputado ele quer ser federal, de federal ele quer ser senador, de senador ele quer ser presidente, de presidente ele quer ser, sabe, é uma coisa de poder, né? Para quê, né? Então são assim, são os nossos arrastamentos. E a gente só vai chegar no patamar de Jesus aí, ou no patamar de anjos, quando a gente conseguir vencer a matéria, né? Porque todas essas coisas são atributos da matéria, né? Resumidamente é isso, né? A última tentação, aí foi a última tentação do Cristo, foi lá no Bosque das Oliveiras, né? Jesus estava lá, faça de mim esse cálice, não sei o quê. Gente, a gente coloca Jesus numa condição nossa, né? Então, são muitas coisas que estão ali enxertadas, eu acho, né? A minha opinião, que foi colocada muito mais na questão de lendas do que propriamente na lógica, né? Quando a gente analisa aí quem é esse Espírito, né? Quem é Jesus, qual é a missão dele, né? E a gente vai ver que tem muitas lendas aí, que foram colocadas aí nas escrituras até, não é? Essa é a minha opinião, Nilce. Eu falei... Então, eu acho assim, que como foi escrito pelos homens, né? Essa viagem aí de tentação ficou muito gravada na mente das pessoas, né? Que leem, tem a passagem, né? Não é isso? Mas foi porque é uma alegoria que ficou fixa na mente das pessoas, né? E aí aí a gente começa a encontrar choques, né? Veja só, então tá, vamos partir então da teoria que Jesus é Deus, conforme algumas religiões aí apregou. Quer dizer que então o demônio consegue influenciar Deus? É mais forte que Deus, né? Bom, então, onde é que eu parei então, né? Onde é que eu faltei nessa aula? Para aí, né? Então, são absurdos, né? Sim. São absurdos. Verdade. Bom, não sei se eu consegui responder tudo, né? Não, tá ótimo. Se quiser, eu tenho um estudo, um ensaio, um estudo que eu preparei para o NEP, um grupo de estudos que eu preparei, que eu frequento. Eu fiz lá uma resenha sobre as tentações do Cristo. Se quiser, depois eu puxo do meu pendrive aqui e passo para você. Eu quero, sim. Eu gosto de ver, de ler. Pode mandar, sim. Obrigada, viu, gente? Pode continuar. Eu também quero, então. Tá bom, gente?
Tá bom, eu ponho aqui no grupo. Beleza. Bom, então, no fim, a gente foca tanto o demônio, foca tanto essas lendas, que a gente esquece de Deus, né? Retomando aqui o estudo. Aí faz lembrar o livro do Libertação, do André Luiz, onde ele está numa câmara de socorro, numa ala de socorro, e tem uma senhora lá que está em estado assim de choque, né? De pavor, de choque, sendo martirizada por Belfegor. Belfegor é um demônio, né? Que existiu aí na Idade Média, horrível, feio e tal. E essa mulher estava sendo atormentada por Belfegor. O André Luiz se aproximou e ele viu que não existia essa figura. Não era um ser, era uma projeção mental que o pavor que essa senhora tinha, pelo remorso das coisas que ela fez, que ela projetava, né? Aí ele começa a entabular um diálogo com o instrutor que está junto com ele, né? Falei assim, gente, o que é isso, né? Como que ela pode ficar assim, 200 anos, sei lá quanto tempo essa mulher ficou lá, atormentada por uma coisa que não existe? É exatamente isso, né? E aí o instrutor dá uma resposta lá muito bonita, então, mas resumidamente é isso. O seu pensamento pode te gerar a sua liberdade ou a sua prisão. Não é? E agora, quando o seu pensamento está ligado a lendas, a superstições, e ainda, pior ainda, né? Sedimentado com o remorso, que é o pior dos sentimentos que a gente possa ter, então aí está feito uma auto-obsessão terrível. É o que mais atormenta os nossos irmãos aí nas regiões umbralinas, é isso, é a auto-obsessão. A gente esquece da bondade de Deus por realçar demais a treva, né? Por realçar demais o Satanás aí. Bom, então, por isso é que se atribuiu ao demônio tudo que parecesse estar acima da capacidade humana. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que poderiam tirar o homem da ignorância, ampliando o seu círculo de ideias, foram várias vezes consideradas obras diabólicas. Olha como que é interessante. Eu tenho medo, né, de voar, né? Ficar preso aqui na gaiola, né, da limitação, me dá uma certa zona de conforto. Então, se a pessoa começa a me convidar a sair, explorar, a conhecer um mundo, eu vou conhecer a minha inferioridade, que eu sou diminuto. Então, eu começo a resistir contra isso, né? E começo a me fechar aí numa gaiola, né? Não, isso não pode ser falado. Não, isso não pode ser... Não pode por quê, né? Deus nunca proibiu nada, pelo contrário, né? Os fenômenos espíritas dos dias atuais, mais numerosos e bem observados, sobretudo com o apoio da razão e dados científicos, confirmaram de fato a intervenção de inteligências ocultas, mas que agem sempre dentro dos limites das leis naturais, revelando por essa ação uma nova força e leis que até então eram desconhecidas. Então, essa leitura aqui, essa narrativa, está sendo falada aí nos anos 1860, né? Quando a ciência ainda não tinha chegado aos patamares que a gente tem hoje. Então, a gente trazendo isso para os nossos dias de hoje, agora, mais ainda, a gente tem percepção aí através da ciência, né? Através da comprovação, fotografia, medição de energia, né? A gente tem um monte de recurso que ampliou, vamos dizer assim, a nossa capacidade investigativa. Então, nos dias de hoje, não tem essa história de ficar, não, isso está proibido. Não está proibido nada, né? Mas existe aí determinadas pessoas que querem dominar pela ignorância, né? São as mesmas pessoas
as mesmas personalidades que durante todos esses milênios aí, na Idade Média e tudo mais, tentaram barrar a ciência, tentaram barrar a luz, não é? Então, traduziam a Bíblia em latim, numa língua que ninguém conseguia ler, colocava pavor na multidão, que era uma forma de você dominar, não é? E com isso, né, você tinha poder sobre essas pessoas, e você cobrava indulgências, porque eles morriam de medo de ir para o inferno quando morressem. Então, eles me pagavam qualquer coisa na hora de morrer. Olha que legal. Eu fico todo poderoso e fico milionário. Não é um bom negócio? Nos dias de hoje, a gente vê aí vendilhões, né, que ainda ficam nessa repaginação, porque essas pessoas ficam contribuindo, né, para eles serem poderosos e serem milionários. A gente vê aí bispos, a gente vê aí religiosos, donos de patrimônios assim, obtidos em cima da miséria, em cima da ignorância, da classe mais humilde que tem. Né? Vendilhões, não tem outra palavra para falar, infelizmente. Bom, então, nos dias atuais, a gente pode observar, a gente pode analisar, né? A ciência está aí para nos ajudar. Então, os fenômenos espíritas dos dias atuais, mais numerosos e bem observados, sobretudo com o apoio da razão e dos dados científicos, confirmaram, de fato, a intervenção de inteligências ocultas, mas que agem sempre dentro dos limites das leis naturais, ou seja, das leis de Deus, revelando-se, por sua ação, uma nova força de leis que até então eram desconhecidas. É essa percepção que a gente tem da dimensão espiritual. Né? É um campo novo, é um campo que a gente está começando a tatear. Né? A questão reduz-se, assim, em saber de que ordem são essas tais inteligências. Então, pronto, a gente começa a perceber que não é demônio nem anjo só, né? Que são muitas personalidades, e agora que ordem que elas são? E como é que eu vou perceber isso? Fazendo teste, não é? Fazendo perguntas, que nem o Kardec fazia. O Kardec usava o método indutivo, é o método filosófico, socrático, perguntas e respostas. É o jeito mais fácil que eu tenho, num diálogo com uma pessoa, a extrair a verdade, né? A gente usava muito isso no meu tempo de bancário, vinha lá uma pessoa cheia de boas ideias, cheia de propostas, etc., e eu fazia uma entrevista com algumas perguntas, né? E dependendo das respostas que eu obtendo, eu ia percebendo quem era, né? Realmente essa pessoa, né? E mais, depois eu fazia uma visita inesperada lá na empresa dele, ou eu fazia uma observação de campo, que a gente fala, né, no meio bancário, naturalmente para ir lá checar, né, se toda aquela personalidade que ele aparecia lá no banco, realmente era condizente com o que ele era, né. Por que eu estou querendo falar isso? Quando a gente recebe uma comunicação na casa espírita, nenhum espírito do bem, nenhum, vai ficar aborrecido ou vai ficar chateado se eu fizer uma pergunta. Se eu fizer, olha, eu não entendi bem o que você quis dizer nesse ponto. Você poderia falar para mim? Não é? O Kardec, no livro dos Espíritos, às vezes ele repete a pergunta. A mesma pergunta ele repete com outras palavras. Não é? O que ele estava fazendo? Ele estava testando, sim. Quem é? E o Espírito respondia bravo para ele. Você já perguntou isso? Não é? Não. O Espírito falava assim, já vos lhe disse, isso é isso, isso é aquilo, não é? O Espírito falava assim, ó, bichão, né? Estou percebendo que você está me testando, mas tudo bem, não é? Não vou desdizer o que eu disse antes, eu já falei que é assim, assim, assado, né? Mas em nenhum momento a gente vê nenhum Espírito ficar bravo com a pergunta do Kardec. Da mesma forma, na minha casa espírita, se de repente eu fizer uma checagem, né? Ou então eu pego aquela mensagem que eu recebi no grupo da quarta, chego lá
numa pessoa de um outro grupo e falo assim, dá uma lida, o que você acha disso? Eu não falo nada, quem foi, nem quem é um médium, nem nada, porque se a gente falar isso, a gente começa a influenciar a outra pessoa. Porque ela pode gostar mais ou gostar menos daquele médium, então ela já vai induzida. Né? Não, eu não falo nada. Eu pego aquela mensagem, o que você acha disso? Né? E a pessoa vai falar, olha, eu acho que tal ponto aqui é legal, mas isso aqui é uma contradição. Né? E a gente vai trocando informações, a gente vai ampliando o nosso aprendizado. Não é? O espírito está vendo o que eu estou fazendo? Claro que está. E ele está feliz com isso? Claro que ele está. Eu estou exercitando o meu aprendizado, não é? Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que a Terezinha, lá no Centro Espírita Allan Kardec, com toda aquela vasta o grupo de muitas pessoas, com muita experiência, muitas vezes ela trocava informações com a tia Leda. Olha, o que você acha dessa página? O que você acha dessa mensagem? E vice-versa, não é? Até uma outra casa, uma outra forma de ver, né? A gente não pode ir comprando a primeira versão ou a primeira... pela preguiça mental nossa de pesquisar, de analisar, né? Senão a gente começa a comprar gato por lebre, né? E aí o espiritismo fica cheio de, infelizmente, de pseudocomunicações, como a gente está vendo agora, o Papa morreu, está todo mundo emocionado com isso, então começa a chover, entre aspas, psicografias, você começa a olhar aquilo ali e fala assim, né? Tem coisa errada aí, né? O Divaldo falou não sei o quê, ou então o cara vem lá e no final ele assina Bezerra de Menezes, aí você fala, papagaio, né? Não é mesmo, né? Então a gente tem que ter o critério, a gente tem que ter sempre fazendo essa análise, isso faz parte do nosso aprendizado. Não ter preguiça. Tá? Então, os fenômenos espíritas atuais são numerosos e bem observados. Ótimo, continua assim. A questão, então, se reduz em saber de que ordem são tais inteligências, que tipo de espírito está fazendo a comunicação comigo. É muito comum também a gente encontrar pessoas que falam, lá na minha casa, a gente só recebe comunicação da falange do espírito, não sei de que tamanho lá, né? O mais simplesinho que vem falar lá é Bezerra de Menezes, né? Aí, vamos ser um pouquinho mais humildes aí e pensar o seguinte, escuta, esses espíritos aí evoluídos, eles estão num patamar de atividades, num patamar aí de responsabilidades muito maior do que ficar aí cuidando da minha vaidade. Então, o meu trabalho mediúnico, ele está mais ligado aqui, ao socorro. Né? Então, é natural que a gente receba muito mais espíritos em sofrimento no nosso trabalho, do que é uma categoria mais perto da nossa, né? Do que num patamar muito evoluído. Né? Eventualmente, a gente pode receber, sim, alguma mensagem de incentivo, alguma mensagem esclarecedora, claro, né? Mas que a gente não tenha a ilusão de achar que a maioria das comunicações que a gente vai receber é da ordem dos espíritos superiores. Nós nós temos ainda, né, capacidade para essa magnitude, né? A gente tem que ser sincero, né? Muito bem, continuando então. Enquanto não havia acerca do mundo espiritual, senão noções vagas e dogmáticas, os equívocos eram possíveis. Hoje, porém, essas observações rigorosas e estudos experimentais trouxeram esclarecimento sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, assim como sobre seu papel no universo e seu modo de ação. Olha que legal, né? A gente vai conhecendo mais os nossos companheiros aí de trabalho, né? A questão se explica através dos fatos. Sabe-se agora que essas inteligências são almas que viveram na Terra, naturalmente. É o que eu sempre falo, eu sou o que sou. A hora que eu morrer, eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu não vou dar salto nenhum.
virar anjo da noite para o dia, né? Eu sou o que sou. Eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. Vou continuar sendo corintiano do jeito que eu sou. Inferior, né? Bom, sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécimes diferentes. Não são anjos e nem são demônios, tá? Não são espécimes diferentes. São, sim, espécimes em evolução, né? Na escala evolutiva, assim como nós estamos engatinhando aí, né? Mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento. É a tal da escala dos espíritos, né? A escala da evolução dos espíritos, de acordo com o trabalho que cada um fez, a gente está num patamar aí, né? Conforme a posição que ocupam, em virtude do seu desenvolvimento intelectual e moral, é que está lá no livro Consolador, Emmanuel sempre fala, né? A gente tem duas grandes asas aí para a nossa ascensão, para o nosso voo, né? De espírito eterno. É a asa do conhecimento, é a asa da moralidade, é a asa do sentimento. Eu só vou ter um voo tranquilo, um voo em equilíbrio, o dia que eu equilibrar as duas asas, porque senão eu não consigo voar. Bom, então, conforme a posição que ocupa, em virtude de seu desenvolvimento intelectual e moral, os espíritos que se manifestam apresentam características muito discrepantes, o que não impede de terem saído da grande família humana, assim como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então, assim como a gente tem pessoas diferenciadas aqui no nosso mundo aqui, material, no mundo espiritual da mesma forma, né? Sobre os demônios, assim como sobre muitas outras questões, a Igreja mantém as suas velhas crenças, dizendo, abre aspas, temos princípios que não se modificam há 18 séculos, porque são imutáveis, fecha aspas. Seu erro é precisamente o de não levar em conta o progresso das ideias e de considerar Deus muito pouco sábio, a ponto de não promover a sua revelação de maneira proporcional ao desenvolvimento da inteligência, utilizando-se da mesma linguagem com os homens primitivos e com os homens adiantados. Se, a despeito do avanço da humanidade, persiste a religião em apegar-se a velhos desacertos, tanto em matéria espiritual quanto nas questões científicas, cedo ou tarde, ela será devastada pela incredulidade. Então, o que aconteceu? Criou-se vários dogmas, né? A respeito da criação da Terra, por exemplo. Então, a Terra era tida como centro do universo. Tudo orbitava em torno da Terra, né? E aí vem Copérnico, vem Kepler, né? Vem o grande Copérnico e fala, gente, não é assim, né? A Terra, ela gira em torno do Sol, o Sol gira em torno... Não é assim e tal. Ou você desdiz o que você falou, ou você vai para a fogueira, né? E as pessoas foram, por medo, foram cerceando as suas ideias. Só que tudo se move, não é? Tudo tem seu progresso. Aí chega a ciência, rasga, né? E aí falei, e agora? Né? As pessoas começam a desacreditar. Eu não acredito em Deus. Mas você não acredita em Deus por quê? Porque é um monte de baboseira. Peraí, Deus nunca foi baboseira. O que tem de baboseira são as crenças, são os fanatismos, etc., que o homem criou. Né? Então, há uma urgência, vamos falar assim, que a gente faça aí essa liberdade, né? Que a ciência não seja nossa inimiga. A ciência é nossa aliada. O Kardec mesmo falou, né? A verdadeira religião é aquela que encara a ciência face a face
durante qualquer época, porque uma reafirma a outra, né? Não tem por que perseguir. Bom, eis como a igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Então, vamos lá. Em suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular sua presença de modo a afastar suspeitas. Sempre ardilosos e pérfidos. Tem um comentário aqui no rodapé, mas eu deixo para fazer depois. Atrai o homem para suas armadilhas, antes de ele impor os grilhões da opressão e da servidão. Aqui despertam-lhe a curiosidade para fenômenos e jogos pueris. Ali suscitam-lhe a admiração e subjugam pelo encanto do maravilhoso. Se surge o sobrenatural e seu poder os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitando a confiança e estimulando a familiaridade. Ora, apresentam-se como divindades e gênios benfazejos. Ora, apropriam-se dos nomes e mesmo das características de mortos, cuja lembrança perdura entre os vivos. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, qual é a ação dos espíritos, né? Ou eles ficam envaidecendo, né? Ou vão pela jogos pueris, adivinhações, sortilégios. A gente acabou de ler o livro Paulo Estevão, não foi? Que tinha lá a pitonisa. Ela fazia exatamente isso, né? Era uma entidade que se apresentava pela pitonisa e que ficava fazendo lá adivinhações, que ficava fazendo lá leitura de sorte, coisas desse tipo. Tem espíritos que fazem esse tipo, que eles gostam, né? As pessoas vão ficando curiosas, vão ficando com medo, vão ficando... E aí eles adoram fazer essas peças, né? São brincalhões. Brincadeira do copo, né? Que os adolescentes fazem. A brincadeira do copo, nada. Quem que comparece na brincadeira do copo? Brincalhão, fanfarrão, né? Criança traindo criança. Ou então, eles trabalham suscitam admiração, encanto pelo maravilhoso. Lembra que o Paulo falou para ficar esperto com os elogios, que vieram lá e vai descendo? Da mesma forma, nós temos que ficar muito atentos com esse tipo de espíritos que utiliza eles utilizam... A gente tem que entender que o plano espiritual não é bobo, né? Eles são muito espertos, eles vêm e nos estudam, ficam aí me vendo durante o dia, sabem todos os meus pontos fracos, e vai trabalhar esses pontos fracos, é claro, né? Eu sou orgulhoso, sou presunçoso, ele vai trabalhar isso, ele vai vir me elogiando, me aveludando, né? Trabalhando com o meu orgulho, com a minha vaidade, né? Então, vai solicitando confiança e familiaridade, né? Esse é meu guia, né? Eu sou médium principal, eu fico na cabeceira da mesa, né? A gente ainda encontra no meio espírita esse tipo de coisa. Centro de fulano, né? A gente ainda encontra esse tipo de coisa. E os espíritos aí ignorantes, eles suscitam esse tipo de vaidade que a gente tem, né? E se divertem rindo, né? Olha como que os bobos ainda caem nesse tipo de coisa, né? E não são maus. Eles não, vai passar um tempo e eles vão evoluir também, né? Mas enquanto isso eles vão criando embaraços aí, não é? Então tem hora que eles se apresentam como divindades, gênios benfazejos, ora apropriam-se de nomes e características de mortos, cuja lembrança perdura entre os vivos. Então vem se passar aí por Bezerra de Menezes, ou então pelo Chico, né? E as pessoas ficam aí perdendo tempo com isso, né? Graças a fraudes
dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, proclamam dogmas que são aceitos, adicionam algumas verdades às suas mentiras, disseminando o erro sobre todas as formas. É aí que aparecem as pretensas revelações de além-túmulo, né? Para chegar a esse resultado, é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa, a mão da criança, convertem-se em oráculos. Assim é que a pitonisa profetiza em seu delírio, e que o ignorante em misterioso sono torna-se repentinamente um doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é em toda parte e em todos os tempos o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes de tais práticas e atos, bizarros e ridículos em sua maioria, não podendo proceder de sua virtude, intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só pode operá-los do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias, através dos procedimentos aparentemente inofensivos do magnetismo e do órgão inteligente das mesas falantes. Então, o estudo aqui está dizendo o seguinte, que abriu-se, né, um campo enorme aí com os fenômenos que começavam a ser estudados, começavam a ser observados. E, ao mesmo tempo, né, também é uma possível fonte de queda, uma possível fonte de que a gente possa se enroscar. Porque, né, o principal de tudo não é o fenômeno. Qual é o objetivo principal do nosso trabalho no centro? É o fenômeno? É a comunicação do espírito? Ou é a nossa transformação? Qual é o objetivo? É a nossa transformação, é a nossa melhoria, não é? Então, quanto mais a gente caminhar, né, numa faixa evolutiva, mais a gente vai atrair, mais a gente vai poder dar material, né, cerebral, material energético, magnético, para que esses espíritos se aproximem, né? E, com certeza, né, é uma roda de bem cada vez maior, né? Essa convivência com bons espíritos vai propiciando fluidos melhores, que vai propiciando a nossa magnetização cada vez melhor e assim por diante. Tá? Mas isso é um processo natural, é um processo que vai sendo obtido por trabalho. Tá? Os espíritos evoluem, né? Esses que vêm trabalhar com a gente, evoluem junto com a gente. Tá? É esse o grande objetivo, nosso crescimento, a nossa evolução. Antigamente, a grande preocupação era com o fenômeno, né? Era com as comunicações. Então, as pessoas se tornavam aí quase que robotizadas. Então, eu entrava numa casa espírita, eles me colocavam junto com um médium mais antigo, para eu aprender. Então, eu observando, né? Aquela pessoa, ela fazia um determinado barulho, ou ela fazia uma chiadeira, ela fazia alguma coisa, eu achava aquilo legal, achava que aquilo fazia parte, eu ia copiando, né? Eu ia ficando igual aos outros. Passava 20 anos, você ia lá, estava a mesma coisa, né? É o médium principal, que sem ele não tem o trabalho, não é? E o tipo de comunicações, o tipo de mensagens que vinham, não cresceu, não melhorou, porque as pessoas não melhoravam, né? Não faziam nenhum esforço para melhoria moral, para melhoria como pessoa,
assim como não estudava uma linha. Como que eu vou oferecer material para a equipe espiritual fazer algo maior? Chega uma hora que eu vou ficando aí burocrático, não é? Então, o trabalho ele é dinâmico, né? A gente tem que estar sempre caminhando aí dentro dessa dinâmica. Alguma pergunta? A gente já está quase chegando na hora de encerrar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estou colocando várias opiniões minhas também, né? Então, se vocês também podem colocar algum ponto, alguma ideia, enfim, tá? Estou à disposição aí. Nilza? Eu gostei de tudo, dessa aula aí que você deu. Foi muito bom. Tem muita coisa mesmo para a gente aprender, né? E realmente, cada dia a gente vai ficando um pouquinho melhor do que ontem, né? Né, Gê? Tem que melhorar, né? Tem que melhorar, porque a gente sabe que, você vê, essas brincadeiras das crianças com os copos, né? Eu estava pensando isso, que realmente você acaba atraindo esses espíritos que são ignorantes, né, Gê? No fundo, né? São São brincadeiras. ignorantes. Então tá bom. Você quer que eu faça oração, Gê? Ou o pessoal quer falar alguma coisa? Não sei. Se ninguém quiser mais fazer nenhuma colocação, nenhuma pergunta, pode encerrar. Então vamos agradecer esse momento bendito que nós estamos aqui todos juntos, unidos, né? Em pensamento. E agradecer esse momento porque é muito aprendizado que abre as nossas mentes, nossos corações para a gente ir entendendo mais a nossa parte espiritual, né? Que a gente sabe que é bem escondida, é espiritual mesmo. E agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que nos assiste, nos ajuda diariamente, a nossa equipe da nossa casa, nosso cantinho, e que nos abençoe, que sempre nos ampare todos e ajudando a gente, os colaboradores, né, os nossos professores. E aqui hoje pedimos em especial para nossa amiga Claudinha, que está convalescente, né, por uma queda, que ela consiga sair bem dessa, que Deus abençoe e que os anjos estejam com ela lá no hospital. E também pedimos ao Espírito que nos seguem, né? Que daqui hoje também estão vários espíritos aprendendo com a gente e que possa ser assistido da melhor forma possível e façamos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Não deixes de cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Assim seja. E gratidão. Obrigado, viu? Obrigada a todos. Obrigada, Nilza. Obrigada, Genivaldo. Obrigada a todos. Bom final de semana. Vai ter é verdade. Tem o seminário, né? Quem vai no seminário? É verdade, amanhã é o seminário. Vai ser das 2 às 5 da tarde. Beleza. Obrigada, hein? Tchau, Fábio. Tchau. Tchau, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Caramba. Não estou conseguindo.